Para falar sobre esses cenários da economia brasileira, a busca pelo equilíbrio fiscal e as consequências de aumento descontrolado das contas públicas, o Jornal da Manhã recebe o economista e gestor da Corano Capital, Bruno Corano. Muito bom dia, Bruno. Em relação a todo esse contexto, a gente estava ainda há pouco falando sobre uma possibilidade de reforma administrativa que não há nenhuma sinalização do governo e esses aumentos de impostos que o governo tanto tem buscado, mas agora sofreu essa queda. De que forma que você analisa todos esses contextos? Muito bom dia. Bom dia a você e a todos que nos assistem. Bom, eu particularmente acho que a situação do Brasil não é nada boa, porque nós estamos conseguindo equilibrar a situação, dado ao fato de que a economia global está em relativamente boas condições. Como nós não estamos fazendo a nossa lição de casa, e basicamente para quem está assistindo, para entender isso de uma forma simples, se você ganha 5 mil, você não tem como gastar 6 ou 7 por muito tempo. Por mais que você tenha cheque especial, em um determinado momento o seu limite vai acabar. E o Brasil vem gastando mais do que pode, então com essa falta de reserva, ele fica muito exposto e muito fragilizado. Eu acredito, o meu principal receio é que a gente tem duas coisas em curso muito claras: um final de ciclo econômico de prosperidade global, então uma possível retração, correção nos mercados, isso vai impactar fortíssimo no Brasil. Haja visto já na sexta-feira, só por causa de um pequeno ruído entre Estados Unidos e China, o dólar subiu mais de 2% em pouquíssimas horas. Então, isso mostra a fragilidade. E do outro lado, diz que são duas frentes, né? Do outro lado, a gente tem o fiscal que está desequilibrado, mas a gente tem 2026, um ano com eleição, com uma série de despesas que foram estrategicamente removidas do orçamento para não parecer que o rombo é ainda maior do que de fato ele é. E aí, se você me perguntar, mas quais despesas? Entre outras, precatórios. Então, o fato é, o Brasil ele tem um problema sistêmico, e eu não diria... Eu diria, esse governo, ele tem uma tendência de gastar mais do que outros, mas ainda assim, o problema é sistêmico, porque nesse momento, 96% de tudo que se arrecada, o executivo não tem nem autonomia para gerenciar, porque já são valores com destino fixo, o que eles chamam de carimbado. Só que esse percentual deve subir nos próximos anos. Então, assim, ou o Brasil, de fato, encara que ele precisa fazer uma série de reformas, ou a gente vai ter problemas econômicos sérios. E aí, para fechar e te devolver, infelizmente, o que a gente vê é que é só nesse momento que os países têm problemas econômicos sérios que eles, de fato, param para fazer as reformas que são necessárias. Agora, Bruno, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai entregar o melhor resultado fiscal desde o ano de 2015. Vai entregar o melhor resultado fiscal nesses 4 anos de governo. Eu acredito que com a sua avaliação de agora, você não concorde com essa fala do ministro, ou estou errada? Bom dia, Paula. Eu diria o seguinte, a gente precisa interpretar a colocação dele. De fato, ele vai entregar a melhor performance fiscal, porque no sentido arrecadatório, porque nunca se arrecadou tanto. Mas isso não significa que as contas, isso que ele está dizendo, assim, realmente não faz sentido, porque o déficit ele está superando 7% do orçamento, ele tende a chegar a 8% se não passar, então os números estão muito ruins. Agora, que o governo nunca arrecadou tanto, isso é uma verdade, por vários motivos, mas principalmente porque nos últimos anos a moeda se desvalorizou, então as coisas passaram a custar mais, então consequentemente o valor arrecadado é maior. Mas veja, a gente não está colocando, a gente não está fazendo uma correção pela inflação, a gente está olhando só em números absolutos. Então, para a pessoa que está assistindo, se ela pensar o seguinte, antes para eu comprar um engradado de refrigerante era R$20 e agora é 30, ou seja, está muito mais caro. E, naturalmente, o percentual de imposto que é recolhido é maior. Então, isso faz com que a arrecadação em valores absolutos
realmente ela está batendo recorde e vai continuar batendo recorde. Agora, isso não, de forma alguma, significa que os números são bons em termos de o que eu arrecado e o que eu gasto. Nesse sentido, a gente está rumo ao precipício, e se nada for feito, a gente vai cair. Então, ainda existe tempo para que as coisas mudem, mas se nada for feito, o país vai entrar numa crise. E aqui eu não estou sentenciando, é só um diagnóstico técnico. E eu também não teria como dizer quando. Então, janeiro de 2026 vai ser o caos? Não, eu diria até que vai demorar. Eu diria que com muitas... eu vou chamar de sorte, né? Mas essa palavra talvez não se encaixe muito bem, mas isso tem tudo para acontecer somente no final de 2026, a não ser que alguma coisa internacional ocorra e dispare esse desequilíbrio no Brasil. E aí, por que eu estou falando isso, sorte ou não? Porque se a gente lembrar, na Dilma II, durante a Dilma I, a gestão foi... Eu vou dar aqui minha opinião pessoal, tá? O Lula, ele surfou uma onda global, tanto no primeiro mandato quanto no segundo, uma onda global de expansão internacional, commodities valendo muito. Então, o Brasil estava arrecadando muito e, independentemente da habilidade dele, as coisas foram bem. Dilma I, a economia global arrefeceu e ela continuava com uma política não austera. Então, no final do mandato dela, a discussão já era essa bomba relógio vai explodir antes ou depois das eleições? E ela conseguiu se reeleger ali por pouco e explodiu depois. Então, eu acho que essa é a minha preocupação pessoal em relação ao ano que vem, eleições e correlação econômica. Bom, vamos incluir na nossa conversa os nossos analistas, Deise Cioccar e também Gesualdo Almeida, começando pela Deise. Bruno, bom dia para você. Eu queria saber como que o Brasil pode conseguir equilíbrio nas contas públicas sem parar com os investimentos, mas também sem penalizar aqueles que já pagam impostos, pagando mais impostos ainda. Você falou da questão das reformas estruturais que são necessárias para o Brasil, mas a gente sempre fala nessas reformas de um jeito muito imperativo, né? Vamos discutir uma reforma administrativa em 2, 3 semanas. O que precisa acontecer para o Brasil finalmente entrar nos eixos? E você vê essa possibilidade num futuro médio ou longo? Obrigado pela pergunta. Eu diria o seguinte, é possível que as coisas sejam corrigidas, mas é improvável que elas aconteçam. E por quê? Porque existe um conflito de interesses enorme. Então, são muitos os poderes e grupos sociais competindo entre si. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro. A Segunda Guerra Mundial destroçou a Alemanha e Japão. A capacidade industrial do Japão foi reduzida a 1/3 do antes da guerra. A economia, o PIB, caiu mais de 50%. Ok, 30 anos depois, qual era a segunda maior economia do mundo? A economia japonesa. Do ponto de vista econômico, uma das coisas que determinou isso foi o pós-guerra desarticulou completamente os poderes sociais e as estruturas da sociedade. Então, não tinha mais sindicato, não tinha mais ninguém para brigar. Assim, a gente precisa se unir e salvar o Japão porque a gente foi à lona, assim, não sobrou mais nada. E essa união e a visão só de vamos baixar a cabeça e vamos trabalhar transformou o Japão na segunda maior economia do mundo em meros 30 anos. Quando a gente olha, e a outra coisa que eu ratifico é que teve que acontecer um problema enorme para se acabar esses conflitos paralelos. Quando a gente olha o Brasil, a gente não vai ter guerra, e que bom que não vai ter isso, mas assim, ou a gente assume medidas drásticas, a sua pergunta falou, o que tem que mudar? No curto prazo, teria que, de alguma forma, diminuir, mesmo que sensivelmente, os gastos, porque isso já sinalizaria de forma muito positiva. E teria que ter uma agenda de reformas que realmente é muito complicada, e por isso eu disse que é improvável, porque tem que se fazer reforma trabalhista, administrativa, previdenciária. O problema no Brasil é sistêmico. A parte tributária,
a gente fez a reforma, ela vai gradualmente surtir efeito, o que ela é positiva, mas ela, na verdade, só vai escancarar como o Brasil está entre os países com a maior... Não, a carga tributária é a maior, mas ele vai demonstrar que o Brasil é um dos países que as coisas custam mais do que qualquer outro lugar. Em termos de poder equiparado de consumo, se um tênis em países desenvolvidos custa R$400 em moeda local, no Brasil esse tênis custa 1.000. Então, assim, a vida das pessoas é muito caro, o orçamento é muito caro. E por quê? Ineficiência total do governo, impostos muito altos e corrupção. A gente entende que esses são os 3 grandes problemas. Como combater isso? A gente precisaria de uma mesa redonda aqui de umas 2 horas e seria um prazer, mas é um assunto bem complexo. Espero ter respondido sua pergunta. Gesualdo Almeida também participa da entrevista. Gesualdo, sua pergunta. Bruno, eu peço só que você seja mais curto nessa resposta, que o nosso tempo está curto aqui também, por favor. Bruno, bom dia. Bruno, a gente está falando de uma relação dívida pública-PIB do Brasil de 75%, mais ou menos. Quando a gente olha as maiores economias, os Estados Unidos é de 120%, a China, 88%, o Japão, 250%. E economias com PIB muito parecidas com o do Brasil, como Inglaterra, França, Itália e Canadá, todas elas passam 100% do PIB. A situação do Brasil é realmente caótica, se comparado com esses paradigmas? Obrigado pela pergunta. Se a gente usar como referência, como indicador, só o percentual de endividamento do PIB, eu diria que aí não está o maior problema. Só que é muito delicado comparar isso com essas outras economias que você mencionou, dado a estrutura delas, ao tamanho, a pujança. Elas não são... Algumas que você falou não são necessariamente tão maiores que o Brasil, mas elas têm um outro modelo interno, além de uma outra facilidade de captar recursos e se financiar. Então, a situação do Brasil não está seriamente ruim por causa desse nível de endividamento, mas a preocupação é para onde nós iremos. E, dado a nossa fragilidade internacional no momento de crise e correção de mercados. Tá certo, nós conversamos com o Bruno Corano, né? Ele que é gestor da Corano Capital. Agradeço demais aqui a presença no Jornal da Manhã. Eu que agradeço, um ótimo domingo para todos. Obrigado.